Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal Fortalecimento da Fé. Teremos mais um vídeo da nossa temporada. No vídeo de hoje, vamos continuar a nossa jornada de descoberta e reflexão sobre o tema a responsabilização pela fé e o medo de assumir a transformação. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, recomendo que volte para acompanhar o desenvolvimento completo dessa série, pois cada vídeo se conecta com o anterior, ajudando a entender melhor os conteúdos. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se possível, deixe seu like e compartilhe este vídeo com amigos e familiares para ajudar a espalhar esta mensagem de fé. Deixe agora nos comentários a seguinte frase: grandioso és tu, Senhor, na minha vida. Antes de iniciarmos nossa oração, pedimos aos anjos que abram os corações de cada um, preparando-os para receber com fé e clareza as palavras que serão ditas. Que este momento seja de conexão profunda e transformação interior. Que a luz divina nos guie e nos envolva hoje e sempre. Se você já se sentiu em busca de algo maior, ou talvez tenha sentido que sua fé precisa de mais profundidade e propósito, este vídeo é para você. A responsabilidade pela fé vai além de simplesmente acreditar. Ela exige ação, coragem e um compromisso com a transformação interior. Quando assumimos a responsabilidade de viver conforme os princípios que acreditamos, nossa fé se torna a força que nos impulsiona a crescer, evoluir e, mais importante ainda, mudar. Neste vídeo, vamos refletir sobre como essa jornada de transformação espiritual exige não apenas fé, mas também ação, entrega e a disposição para enfrentar o medo da mudança. Prepare-se para uma reflexão que pode mudar a sua perspectiva sobre o papel da fé na sua vida. Começamos a reflexão de hoje com uma questão essencial. Qual é o real significado de assumir a responsabilidade pela fé em nossa vida? Muitos acreditam que fé é apenas acreditar em algo ou seguir uma religião, mas na realidade é muito mais do que isso. Trata-se de integrar os princípios dessa fé em todos os aspectos da nossa vida. Quando aceitamos a responsabilidade, nos tornamos agentes ativos da transformação que desejamos, refletindo nossos valores espirituais em atitudes, decisões e principalmente em nossas relações. Você já se perguntou por que a fé, algo tão transformador, muitas vezes parece tão distante ou difícil de assumir? Porque mesmo quando sabemos que é o caminho certo, o medo da mudança surge e nos mantém presos ao conhecido. O que realmente nos impede de abraçar a responsabilidade pela nossa fé e dar o próximo passo de transformação? Será que é o ego tentando nos proteger do desconforto da mudança e do abandono do controle que cria essas barreiras? Ou seria o medo do julgamento, da imperfeição, que nos faz hesitar e nos impede de viver nossa fé de maneira autêntica? E mais, como o ceticismo gerado pela falta de exemplos positivos ao nosso redor alimenta essa resistência e nos afasta da verdadeira jornada espiritual. Essas questões nos acompanham e nos desafiam a crescer. Mas a boa notícia é que há uma resposta para cada uma delas. Vamos juntos explorar como podemos superar esses medos e abraçar a transformação com coragem, autenticidade e fé. Assumir a responsabilidade pela fé vai além de simplesmente acreditar ou seguir uma religião. Significa integrar os princípios dessa fé em todos os aspectos da vida, agindo de acordo com os valores espirituais que consideramos essenciais. Isso implica estar disposto a transformar nossos comportamentos, atitudes e até mesmo nossos relacionamentos para que estejam alinhados com esses valores. Quando a fé se torna uma responsabilidade, ela exige uma entrega verdadeira, algo que transcende a superficialidade. Para muitos, essa responsabilidade representa o desafio de abandonar velhos hábitos e crenças que, embora não tragam paz ou satisfação genuína, oferecem a ilusão de controle e familiaridade. A ideia de mudar profundamente, tocando aspectos fundamentais da identidade, aterroriza. Esse medo é alimentado pela insegurança sobre o futuro e pela preocupação com o julgamento, seja por parte de uma entidade divina ou das pessoas ao nosso redor.
o que frequentemente impede que muitos avancem em sua jornada espiritual. Além disso, o ego também desempenha um papel crucial nesse processo, resistindo à entrega total, pois vê a fé como uma ameaça à sua autonomia e controle. O medo de perder o controle, o medo de não ser bom o suficiente e o medo do julgamento se entrelaçam, criando um ciclo de hesitação e procrastinação, que muitas vezes afasta a pessoa de um compromisso mais profundo com sua fé. É preciso, portanto, entender e confrontar essas barreiras internas que vão da resistência à mudança à influência do ego, para que possamos finalmente abraçar a responsabilidade pela fé e permitir que ela nos conduza a uma transformação real e significativa. Essa responsabilidade pela fé não é fácil de se assumir. Muitas pessoas se sentem intimidadas por ela, temendo que isso envolva uma mudança tão radical em sua vida que se tornem irreconhecíveis para si mesmas. O medo da transformação é natural, pois ele toca em aspectos profundos da nossa identidade e nos confronta com o desconhecido. Esse medo é muitas vezes uma barreira que impede a pessoa de avançar na jornada espiritual, pois ela teme perder o controle sobre a própria vida e identidade. Assumir a responsabilidade pela fé significa abrir mão de algumas certezas que, por mais confortáveis que sejam, podem estar nos limitando. Essa responsabilidade exige que enfrentemos nossas inseguranças, questionemos velhos padrões e enfrentemos a possibilidade de deixar para trás aquilo que, mesmo desgastado, ainda é familiar. O desconhecido para a mente humana é muitas vezes aterrorizante, e assumir essa transformação significa confiar em algo maior, mesmo sem ter garantias do que virá. Assumir a responsabilidade pela fé vai muito além de uma simples adesão a crenças ou tradições religiosas. Esse compromisso envolve integrar os princípios espirituais em todas as áreas da nossa vida, desde as ações mais cotidianas até as decisões mais profundas sobre o nosso futuro. Quando a fé se torna uma responsabilidade, ela exige que nos tornemos verdadeiramente coerentes com os valores que acreditamos ser essenciais. Isso implica, muitas vezes, em uma reavaliação de nossos comportamentos, atitudes e relacionamentos, ajustando-os ao que acreditamos ser a verdade divina e transformadora. Nesse processo, a fé se torna uma força ativa, que nos desafia a viver de acordo com aquilo que professamos, afastando-nos de qualquer superficialidade. Para muitos, esse processo de responsabilizar-se pela fé gera o desafio de abandonar hábitos enraizados e crenças limitantes, que, apesar de não trazerem paz verdadeira, oferecem uma falsa sensação de controle. O medo da mudança, especialmente quando ela afeta aspectos profundos da nossa identidade, é um dos maiores obstáculos. O receio de perder o que se conhece, de desestruturar a própria base de segurança emocional, é alimentado pela incerteza sobre o futuro e pelas preocupações com o julgamento, seja divino ou social. Esse medo pode paralisar, fazendo com que, mesmo diante da vontade de mudar, a pessoa permaneça estagnada, impedida de avançar na jornada de transformação. O ego, nesse cenário, desempenha um papel ainda mais decisivo. Ele vê a entrega à fé como uma ameaça ao seu domínio e autonomia. A ideia de perder o controle sobre si mesmo, de se tornar vulnerável e aberto a mudanças significativas, gera resistência interna. Essa resistência se reflete em medos como a sensação de não ser bom o suficiente, a pressão do julgamento externo e o temor de que a mudança nos faça irreconhecíveis. Quando esses medos se entrelaçam, formam um ciclo vicioso que alimenta a hesitação, a procrastinação e, muitas vezes, o afastamento de um compromisso mais profundo com a fé. A resistência à mudança, a influência do ego e o medo do desconhecido são os principais obstáculos que precisam ser superados para que a fé possa, de fato, conduzir à transformação. O processo de transformação é desafiador, mas é um caminho necessário para a vivência plena da fé, que exige entrega e confiança em algo maior do que nós mesmos. Para avançar, é preciso abraçar a vulnerabilidade e abrir mão das certezas que nos limitam,
enfrentando as inseguranças e questionando os velhos padrões de pensamento que nos impedem de evoluir. O medo da transformação não é algo a ser minimizado. É uma reação natural diante do que é desconhecido. Ele toca aspectos profundos da nossa identidade e nos força a encarar o que há de mais íntimo em nós. Esse medo, que muitas vezes nos paralisa, também pode ser um indicativo de que a mudança é realmente necessária e iminente. A fé, quando plenamente assumida, nos desafia a deixar para trás o familiar, mesmo que já desgastado, para mergulharmos em algo novo, algo que talvez não possamos controlar, mas que nos levará a um novo nível de liberdade. Confiar nesse processo, sem garantias claras de como ele se desenrolará, é um ato de coragem. Mas é justamente ao enfrentar esse medo e abraçar a transformação que conseguimos experienciar uma renovação genuína, que não só nos aproxima de Deus, mas também de nós mesmos. Assumir a responsabilidade pela fé vai além de acreditar em algo ou seguir uma religião. Ela se desvela como um compromisso profundo de integrar os princípios espirituais em nossa vida cotidiana. A verdadeira fé nos desafia a viver de acordo com os valores que acreditamos serem divinos, exigindo mudanças significativas em nosso comportamento, atitudes e até mesmo nas relações que cultivamos. Ao nos responsabilizarmos por nossa fé, estamos dizendo sim a um caminho de transformação que não é superficial, mas que exige entrega e comprometimento genuíno. Para muitos, essa responsabilidade não é fácil de se assumir, pois ela implica um confronto interno, com crenças e padrões profundamente enraizados. A decisão de mudar, de abandonar velhos hábitos é assustadora, pois envolve uma desconstrução do que, apesar de desgastado e insatisfatório, ainda oferece uma sensação de segurança. O medo de perder o controle, de nos tornarmos pessoas diferentes daquilo que imaginamos ser, é um dos maiores obstáculos. Esse medo, muitas vezes, está ligado ao receio do julgamento, seja de Deus, seja das pessoas ao nosso redor. E é essa insegurança que paralisa muitos, impedindo-os de avançar. O ego, nesse processo, desempenha um papel fundamental na resistência à transformação. Ele vê na entrega à fé uma ameaça à sua autonomia e controle. O ego se apega à ideia de que, para sermos autênticos, devemos manter o controle sobre nossas decisões, sentimentos e ações. A fé, no entanto, desafia esse paradigma. Ela nos convida a abrir mão das certezas que nos limitam e a confiar em algo maior, algo que não podemos controlar nem prever. Esse convite à vulnerabilidade assusta, pois nos coloca diante do desconhecido. O medo de perder o controle sobre a própria vida, de não ser bom o suficiente, de ser rejeitado ou incompreendido, cria uma teia de hesitação e procrastinação. No entanto, é necessário entender que esse medo não deve ser visto como um bloqueio, mas como um indicativo de que a transformação está, de fato, à porta. O processo de assunção da responsabilidade pela fé é doloroso, sim, mas também é libertador. Para abraçá-lo, precisamos deixar para trás as velhas certezas e arriscar confiar no processo. A transformação não é apenas sobre o que deixamos para trás, mas sobre o que estamos dispostos a receber. Algo novo, mais profundo e mais autêntico. Essa responsabilidade pela fé exige que enfrentemos nossos medos mais profundos. O medo de perder nossa identidade, o medo de não ser suficientes, o medo do julgamento. Assumir a fé é um convite a abandonar o conhecido e confiar no desconhecido. A entrega à fé não é uma perda, mas um ganho de liberdade.
Ao abrir mão de tudo aquilo que nos aprisiona, velhas certezas, padrões limitantes e medos paralisantes, damos espaço para uma transformação real. Um novo caminho, mais alinhado com a nossa essência, se abre diante de nós. E nele podemos experimentar a verdadeira paz, a verdadeira liberdade e a verdadeira conexão com algo maior do que nós mesmos. Muitas vezes é no momento mais escuro e incerto que encontramos a verdadeira força para seguir em frente. O medo, quando não é reprimido ou ignorado, pode se transformar em coragem. Essa coragem não vem da ausência de medo, mas do reconhecimento de que ele é um companheiro temporário, um sinal de que estamos em um território desconhecido e, portanto, em um processo de crescimento. Quando assumimos a responsabilidade pela nossa fé, não estamos dizendo que teremos todas as respostas ou que tudo será fácil. Estamos sim nos entregando a um processo que, embora desafiante, é o único que nos permite alcançar a verdadeira paz interior e a conexão com o divino. Assumir a responsabilidade pela fé também exige que nos libertemos da necessidade incessante de controlar todos os aspectos de nossa vida. O medo do desconhecido, do que não podemos controlar, é uma das maiores amarras que nos impede de experimentar uma transformação plena. A entrega à fé nos desafia a aceitar que há forças maiores do que a nossa compreensão e que confiar nelas é parte fundamental da caminhada espiritual. Isso não significa ser passivo ou resignado, mas sim aceitar que a vida pode ser guiada por princípios mais elevados, que muitas vezes estão além da nossa visão imediata. Ao liberar o controle, permitimos que a fé nos conduza de maneira mais fluida e leve. A grande luta interna que ocorre ao assumir a responsabilidade pela fé é o conflito entre a nossa vontade pessoal e o que a fé nos pede para fazer. Somos seres que muitas vezes buscamos a satisfação imediata, o prazer e a segurança. A fé, no entanto, muitas vezes nos chama para fazer escolhas difíceis, para sair da nossa zona de conforto e para confiar em algo que transcende os nossos desejos egoístas. Esse é um ponto de grande resistência. A fé exige sacrifícios, sacrifícios de tempo, de hábitos, de velhos comportamentos que nos davam uma sensação de conforto. No entanto, o que se revela após esse sacrifício é uma nova vida, mais alinhada com nossa verdadeira missão e com o propósito divino. O desapego é talvez um dos aspectos mais desafiadores da fé. Implica em largar tudo o que nos prende ao passado, tudo o que alimenta o ego e impede a evolução. Ao nos desapegarmos, não estamos perdendo, mas abrindo espaço para receber o novo, para ser transformados por uma força maior. A entrega total. A fé exige que confiemos que o que nos espera, mesmo sem sabermos ao certo como será, é infinitamente mais valioso do que o que estamos deixando para trás. Esse desapego, embora doloroso, é uma libertação. Ele nos permite viver com mais leveza, mais confiança e mais foco no que realmente importa, nossa jornada espiritual e nossa conexão com o divino. É importante lembrar que assumir a responsabilidade pela fé não é apenas um ato de coragem, mas também de cura. A fé, quando vivida de maneira profunda e verdadeira, tem o poder de curar as feridas mais antigas e profundas da alma. Ela nos convida a olhar para dentro, a confrontar nossos medos, nossas dores e nossas inseguranças e a permitir que a graça divina nos transforme de dentro para fora. A cura não ocorre de uma vez só, mas é um processo gradual. Cada passo dado em direção à entrega e à responsabilidade pela fé é um passo em direção à cura e ao fortalecimento da nossa conexão com o divino. Essa cura não é apenas emocional, mas também espiritual. Ela nos reconcilia com nós mesmos, com nossa missão e com o amor divino que nos sustenta. Uma das lições mais importantes na jornada de transformação espiritual é que ela exige persistência. Assumir a responsabilidade pela fé não significa que tudo se tornará fácil ou imediato. Pelo contrário, é um caminho que muitas vezes desafia a nossa paciência, a nossa força interior e, principalmente, nossa vontade de continuar mesmo quando a estrada se torna árdua. As dificuldades e obstáculos são inevitáveis.
Eles podem vir de fora, nas formas de críticas ou incompreensão dos outros, ou de dentro, nas formas de dúvidas e inseguranças que surgem quando menos esperamos. No entanto, são esses momentos desafiadores que moldam o nosso caráter e nos aproximam ainda mais do divino. A persistência, mesmo diante das dificuldades, nos fortalece e nos permite crescer de maneira profunda. Ela é a chave para superar o medo, a hesitação e a procrastinação, que muitas vezes nos afastam de um compromisso genuíno com nossa fé. Outro aspecto fundamental da transformação, que vem com a responsabilidade pela fé, é o perdão. Porém, não estamos falando apenas do perdão aos outros, mas do perdão a nós mesmos. Muitos carregam em suas almas o peso de erros passados, de escolhas que consideram falhas e de feridas emocionais não resolvidas. Esse peso se torna um obstáculo enorme para a transformação, pois impede que a pessoa se liberte do passado e avance para o futuro com a mente e o coração abertos. Ao assumir a responsabilidade pela fé, é necessário também abraçar o perdão pessoal, reconhecendo que todos nós somos falhos, mas que a fé divina nos oferece a possibilidade de recomeçar. O perdão, nesse contexto, é libertador. Ele nos permite olhar para trás sem arrependimento, para aprender com as experiências, mas sem carregar o peso do passado. A responsabilidade pela fé também exige que cultivemos um espaço de silêncio interior, um espaço onde podemos ouvir a voz do nosso coração e discernir a verdadeira vontade divina para a nossa vida. No mundo moderno, somos constantemente bombardeados por informações e ruídos externos, o que dificulta a conexão com o que realmente importa. O silêncio interior é uma prática necessária para qualquer transformação profunda. Ele nos permite desacelerar, refletir e ouvir com clareza o que nossa alma e a fé nos pedem. Sem esse espaço de quietude, é fácil se perder em distrações e, eventualmente, esquecer o verdadeiro propósito da nossa jornada. O silêncio não é apenas uma pausa externa, mas uma construção interna, onde encontramos força, direção e a verdadeira paz. À medida que assumimos a responsabilidade pela fé, passamos a vivê-la de forma mais consciente. A fé, quando integrada à nossa vida cotidiana, nos convida a questionar nossas escolhas, nossas atitudes e, muitas vezes, a maneira como vemos o mundo. Ao aceitarmos a responsabilidade por ela, somos desafiados a refletir sobre o que realmente acreditamos, sobre como nossas crenças moldam nossas ações e sobre como podemos viver de forma mais autêntica e alinhada com a nossa verdadeira essência. A autoconsciência gerada pela fé não nos obriga a ser perfeitos, mas nos motiva a buscar a nossa melhor versão, aquela que é mais fiel ao nosso propósito divino e mais em sintonia com a verdadeira paz interior. Quando assumimos a responsabilidade pela fé, também passamos a entender que somos instrumentos de transformação, não só para nós mesmos, mas também para os outros. A fé não é algo egoísta ou isolado. Ela nos convoca a ser luz no mundo, a viver de maneira que inspire outros a também abraçar a sua própria jornada espiritual. Cada ato de amor, de compaixão, de perdão e de coragem que realizamos, mesmo nos momentos mais difíceis, é uma maneira de compartilhar a luz divina que nos habita. Assim, ao nos tornarmos responsáveis pela nossa fé, também nos tornamos responsáveis por ser faróis de esperança para aqueles que estão ao nosso redor. Nossa transformação interior reverbera para o exterior,
tocando as vidas de quem nos encontra e criando um ambiente de fé e confiança. Mudar, para muitos, é o maior medo. Mudança é sinônimo de incerteza, e a incerteza é frequentemente vista como uma ameaça. Quando a responsabilidade pela fé entra em cena, esse medo precisa ser confrontado. O medo de não ser bom o suficiente, o medo de falhar, o medo de perder quem somos, são barreiras que surgem e nos desafiam a persistir. A verdadeira vitória não é sobre o medo em si, mas sobre a coragem de agir apesar dele. Ao assumirmos a responsabilidade pela fé, aprendemos que o medo não é um inimigo a ser vencido, mas um aliado a ser compreendido. Ele nos mostra onde ainda precisamos crescer, onde ainda temos inseguranças a enfrentar e onde precisamos confiar mais profundamente. Vitória, então, não está em eliminar o medo, mas em aprender a caminhar com ele, sem permitir que ele nos paralisasse. Por fim, assumir a responsabilidade pela fé não é um ato de peso ou obrigação, mas um caminho de libertação. Cada passo dado com coragem, superando o medo e as barreiras internas, nos aproximamos da verdadeira liberdade espiritual, que transcende as limitações da mente e do ego. Essa jornada de fé e transformação, em última análise, é um processo contínuo de crescimento e autoconhecimento, onde a fé se torna não apenas uma crença, mas uma forma de viver. Ao aceitar esse compromisso, nos entregamos a algo maior do que nós mesmos, permitindo que a fé nos conduza para a vida abundante, cheia de propósito e de paz. Assim, cada pessoa que decide assumir a responsabilidade pela sua fé se torna parte de um movimento espiritual mais amplo, onde a transformação pessoal reflete na transformação coletiva, criando um mundo mais iluminado e cheio de esperança. Ao nos comprometermos com a responsabilidade pela fé, há uma transformação contínua que ocorre dentro de nós, uma verdadeira renovação. Essa renovação não ocorre de forma instantânea, nem mesmo linear, mas é um processo que se desdobra com o tempo. Cada momento de entrega, cada superação de insegurança, cada escolha em alinhar-se aos princípios da fé, traz consigo uma renovação que vai moldando a nossa vida. A fé nos convida a abraçar a renovação constante, onde o velho dá espaço ao novo, onde as ideias antiquadas e limitantes são substituídas por uma perspectiva mais ampla, mais profunda e mais conectada ao divino. Esta renovação vai além das aparências ou da superfície. Ela alcança as profundezas do nosso ser, onde as transformações mais significativas acontecem. É um convite a se deixar moldar, não por pressões externas, mas pela suavidade da ação de Deus, que vai nos lapidando ao longo da vida. A responsabilidade pela fé também nos desafia a abandonar a superficialidade. Em um mundo onde tudo é acelerado e baseado em imagens e resultados rápidos, assumir a fé de maneira profunda exige que olhemos além das aparências, indo para a essência do que acreditamos e de como vivemos. A transformação verdadeira não se limita a mudanças visíveis ou temporárias, mas toca a nossa essência, nossos valores e nossa conexão com o divino. Muitas vezes temos o impulso de querer mostrar aos outros que estamos mudando, de buscar reconhecimento pelas nossas ações espirituais. No entanto, a verdadeira transformação acontece em silêncio, na privacidade do coração, onde Deus nos molda de maneira que nem sempre será vista imediatamente por outros. A responsabilidade pela fé nos chama a abraçar essa transformação profunda e silenciosa, pois é ela que cria raízes duradouras, que transcendem os desafios temporários e se tornam um alicerce firme para o futuro. Em todo o processo de transformação, é essencial também reconhecer a importância do autocuidado. A responsabilidade pela fé não exige que nos sacrifiquemos até o ponto de nos perdermos, mas sim que cuidemos de nós mesmos para que possamos ser instrumentos mais eficazes. O autocuidado, que inclui cuidar da mente, do corpo e do espírito, é uma prática essencial para aqueles que desejam viver uma fé sólida e equilibrada.
Ao assumirmos a responsabilidade pela fé, devemos também cuidar de nossa saúde emocional e física, pois essas dimensões estão entrelaçadas com o nosso bem-estar espiritual. É importante lembrar que o autocuidado não é um ato de egoísmo, mas de sabedoria. Ao cuidar de si mesmo, estamos melhor equipados para lidar com os desafios, para servir aos outros com mais amor e paciência e, acima de tudo, para manter nossa conexão com Deus. Muitas vezes, ao assumir a responsabilidade pela fé, as expectativas que temos sobre como a vida deve ser também precisam ser reajustadas. A fé não é uma garantia de uma vida sem problemas, nem uma fórmula mágica para a felicidade instantânea. Pelo contrário, a fé verdadeira nos convida a aceitar a vida como ela é, com seus altos e baixos, suas alegrias e desafios. Ao fazer isso, encontramos a paz não nas circunstâncias externas, mas na confiança de que, apesar das dificuldades, a presença de Deus é constante e suficiente para nos sustentar. Ao nos entregarmos completamente à fé, nos libertamos da busca incessante por controle e resultados previsíveis. Entendemos que a vida é um processo de aprendizado contínuo e a fé nos guia durante cada etapa, ajustando nossas expectativas para que possamos viver de forma mais autêntica, sem pressa ou ansiedade pelo que ainda está por vir. No processo de transformação pessoal e espiritual, a incerteza é uma das maiores fontes de medo e resistência. O desconhecido, as mudanças inesperadas, os períodos de transição podem gerar um sentimento de vulnerabilidade. No entanto, a fé, quando se torna uma responsabilidade real, nos oferece uma força interna para enfrentar a incerteza com coragem. Ela nos ensina a confiar que, mesmo quando o caminho à frente não é claro, a direção divina estará nos guiando. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a capacidade de seguir em frente, apesar dele. A fé nos capacita a olhar para o futuro, com confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Somos guiados por algo maior do que nós mesmos, e essa confiança nos dá a coragem necessária para dar passos audaciosos, mesmo nas situações mais desafiadoras. No fim das contas, a responsabilidade pela fé nos conduz a um lugar de paz interior. A paz que surge ao entender que, ao abraçar a fé de forma verdadeira, nos entregamos à vontade divina, permitindo que ela seja o alicerce de nossas decisões, ações e reações. Ao vivermos alinhados com nossos valores espirituais e assumirmos a responsabilidade de fazer o bem, de buscar a transformação pessoal e de compartilhar luz com os outros, a paz se torna uma consequência natural dessa jornada. Ela não é algo que podemos forçar ou buscar desesperadamente, mas algo que emerge quando vivemos de acordo com o propósito divino para nossas vidas. A paz interior é o fruto da confiança plena e da entrega, a recompensa pela coragem de seguir o caminho da fé, mesmo quando a estrada é difícil. Assumir a responsabilidade pela fé não é uma tarefa fácil, mas é um passo essencial para aqueles que desejam experimentar uma transformação verdadeira e duradoura. É um processo contínuo de entrega, de superação dos medos e limitações, de renovação interior e de autoconhecimento. Mas, acima de tudo, é uma jornada de liberdade espiritual, onde nos libertamos das amarras da insegurança e do medo e nos entregamos ao plano divino com coragem e confiança. Ao aceitarmos a responsabilidade pela nossa fé, nos tornamos seres mais conscientes, mais conectados com nossa verdadeira essência e mais preparados para viver com propósito e paz. E é dessa paz interior que surge a verdadeira transformação, que impacta não apenas nossa vida, mas também a vida de todos aqueles que nos cercam. Uma das primeiras barreiras que muitos enfrentam ao tentar assumir a responsabilidade pela fé é o medo da mudança, um reflexo natural da resistência interna que surge quando algo novo se aproxima. Mudar é desconfortável, pois nos tira da zona de conforto e nos coloca diante do desconhecido. A mente humana, em busca de segurança e estabilidade, tende a resistir a tudo que ameaça esse equilíbrio. E a fé, por sua própria essência, é um convite ao novo. Ela exige uma autotransformação contínua,
desafiando-nos a abandonar velhos hábitos e crenças que, apesar de desgastados, nos fornecem uma sensação falsa de segurança. Essa transformação espiritual vai além das mudanças superficiais. Ela nos propõe um novo olhar sobre a vida, sobre nossos relacionamentos e até sobre o propósito que nos move no mundo. Assumir a responsabilidade pela fé não é apenas aceitar um conjunto de crenças, mas integrá-las na totalidade da nossa existência. Essa integração exige que enfrentemos aspectos de nós mesmos que preferiríamos esconder, que confrontemos partes da nossa identidade que talvez nunca quiséssemos mexer. Aqui, o medo da mudança se manifesta de formas mais sutis. Ele se reflete na sensação de perda de controle, pois ao nos entregarmos ao processo de transformação, deixamos de ser os mesmos. O ego, por sua natureza, vê a transformação como uma ameaça. Ele se apega às estruturas que conhece e teme a vulnerabilidade que vem com a mudança. Isso gera um conflito interno, onde muitas vezes preferimos continuar como estamos, mesmo que o atual estado de nossa vida já não nos traga satisfação ou paz verdadeira. A resistência interna, portanto, é alimentada pelo medo de perder parte de quem pensamos ser. O ego começa a racionalizar e a minimizar a importância de assumir a responsabilidade pela fé, dizendo coisas como: a fé é apenas uma crença, ou não preciso mudar tanto assim. Esses pensamentos servem como um escudo para evitar o confronto com a mudança necessária para uma vida mais plena e transformada. No entanto, é justamente nesse momento de resistência que a verdadeira fé começa a se manifestar. A fé não é algo que se limita a crenças superficiais ou rituais vazios. Ela é uma força que nos desafia a ir além de nossas limitações, a abandonar a segurança das certezas que o ego cria e a dar passos em direção ao desconhecido com confiança. Isso exige coragem. Coragem para se despir das camadas da velha identidade, para enfrentar as sombras interiores e para aceitar a responsabilidade por uma vida mais alinhada com os valores espirituais que nos foram dados. Portanto, o medo da mudança é um dos maiores desafios a ser enfrentado ao assumir a responsabilidade pela fé. Não é apenas um medo do novo, mas um medo de perder as estruturas que criamos para nos proteger. E é nesse confronto com o medo que somos chamados a crescer, a nos expandir e a permitir que a transformação espiritual aconteça de maneira profunda e duradoura. O medo da mudança, que está intrinsecamente ligado à resistência interna, é um dos maiores obstáculos quando decidimos assumir a responsabilidade pela fé. Essa resistência, muitas vezes disfarçada de cautela ou de uma aparente racionalidade, está profundamente enraizada no medo do desconhecido e na dificuldade de abrir mão de certos aspectos da vida que, embora já desgastados, nos proporcionam uma falsa sensação de controle e segurança. Quando somos chamados a transformar nossa vida de acordo com os princípios da fé, isso exige não só uma mudança exterior, mas uma revolução interna, um novo modo de enxergar o mundo, a nós mesmos e as pessoas ao nosso redor. Esse processo de transformação nos desafia a deixar para trás velhos hábitos, crenças limitantes e até mesmo padrões de comportamento que já não nos servem, mas que por algum motivo nos são familiares. Esse medo da mudança é o reflexo da nossa incapacidade de confiar no desconhecido e na promessa de algo melhor que está por vir. E é aí que o ego entra em cena. O ego, que sempre tenta proteger a nossa identidade, resiste com todas as suas forças a qualquer coisa que ameace essa estrutura que ele construiu ao longo dos anos.
O ego cria a ilusão de que, ao manter o status quo, estamos no controle e que qualquer mudança pode ser ameaçadora e até perigosa. Essa resistência se manifesta de diversas formas. Às vezes, o ego nos faz acreditar que não há necessidade de grandes transformações. Ele nos diz que a fé é só uma crença e que seguir o caminho da transformação não é algo que realmente precisamos fazer. Em outras situações, o ego nos leva a justificar nossa inação com o medo do julgamento dos outros, do que os outros irão pensar se decidirmos seguir um caminho diferente do esperado. Ele nos coloca numa armadilha, onde somos levados a acreditar que permanecer naquilo que já conhecemos, mesmo que nos cause desconforto, é a melhor opção. Ao mesmo tempo, o ego alimenta um ciclo de insegurança que nos impede de dar o próximo passo. O medo de não sermos bons o suficiente, o medo de falhar, o medo de não sermos aceitos na nossa nova forma de viver, tudo isso se mistura e nos mantém presos à inação. Às vezes, até sabemos que o que precisamos fazer é seguir em frente, assumir nossa fé e viver de acordo com os princípios que acreditamos, mas esse medo, que é alimentado pela resistência interna, nos impede de avançar. Por isso, a coragem se torna uma ferramenta fundamental nesse processo de transformação. Não se trata de uma coragem que desafia os outros, mas uma coragem que desafia a nós mesmos, a nossa própria resistência, a nossa própria maneira de ver o mundo e de nos relacionarmos com ele. A verdadeira transformação espiritual só ocorre quando conseguimos vencer o medo de mudar, quando conseguimos aceitar que é preciso se despir das velhas camadas que são como armaduras para permitir que o novo, o divino, a verdadeira fé, tome seu lugar em nossa vida. A resistência à mudança, no entanto, não é uma barreira invencível. Ela é, na verdade, um convite para que possamos olhar mais fundo para dentro de nós mesmos e reconhecer onde estamos nos sabotando. Quando assumimos a responsabilidade pela fé, precisamos, antes de tudo, estar dispostos a enfrentar os medos que surgem com a mudança. Isso implica questionar nossas certezas, desafiar nossas limitações e nos abrir para a possibilidade de que, ao nos entregarmos à transformação, podemos viver uma vida mais alinhada com a nossa verdadeira essência. A fé não é um estado estático, mas um movimento constante de evolução, que nos chama a ir além, a sair de nossa zona de conforto e a confiar no processo, mesmo quando o caminho parece incerto e o futuro desconhecido. Assumir a responsabilidade pela fé não é algo fácil, mas é um passo necessário para quem deseja viver uma transformação verdadeira e profunda. É entender que, embora o medo e a resistência estejam presentes, eles não são sinais de que devemos desistir, mas sim indicações de que estamos prestes a atravessar uma porta para um novo nível de entendimento e vivência. A fé verdadeira nos desafia a abandonar o controle e confiar naquilo que é maior do que nós, sem as garantias de um resultado imediato. O medo, em sua essência, pode ser um convite a essa entrega. Um lembrete de que, para realmente viver a fé, precisamos deixar o ego de lado e dar espaço para que a transformação aconteça. Essa jornada exige coragem, mas é através dela que nos aproximamos cada vez mais do nosso propósito verdadeiro. Um propósito que vai além do que conhecemos, que nos chama a viver de maneira autêntica, alinhada com a nossa essência divina. Assim, ao superar a resistência interna e o medo da mudança, nos tornamos mais plenos, mais conectados com o divino e mais capazes de viver a verdadeira responsabilidade pela fé. À medida que avançamos nesse processo de transformação, percebemos que o maior obstáculo não está no mundo externo, mas dentro de nós mesmos. A resistência interna é uma batalha constante, uma luta silenciosa que nos impede de nos entregar plenamente à experiência da fé. Ela se disfarça de racionalidade, de justificativas para continuar na zona de conforto, e faz com que nos sintamos impotentes diante da ideia de transformação. O ego, ao perceber que a mudança pode representar uma ameaça ao seu domínio sobre nossas escolhas, tenta se defender de todas as maneiras, criando armadilhas mentais que nos mantêm em um estado de paralisia. Muitas vezes, nos pegamos questionando
Se vale a pena arriscar tudo por uma mudança incerta, por algo que não conseguimos ver com clareza. O medo do desconhecido é uma força poderosa, mas a verdadeira transformação só acontece quando decidimos confiar que o novo, mesmo sem garantias, tem algo de precioso a nos oferecer. E é justamente aqui que a fé entra como um farol. A fé nos convida a caminhar no escuro, sem ver o final do caminho, mas com a confiança de que, mesmo quando não entendemos, estamos sendo guiados para um propósito maior. Esse é o desafio que muitas vezes nos assusta: abrir mão do controle. Mas quando conseguimos fazer isso, damos o primeiro passo para uma vida mais plena, mais conectada com o nosso propósito divino. A fé não exige que tenhamos todas as respostas, mas que diante das perguntas e incertezas, decidamos confiar que estamos sendo conduzidos por uma força maior, que sabe exatamente o que é melhor para nós. E é nesse processo de entrega que encontramos o verdadeiro poder da fé, a capacidade de transformar nossa vida, de nos libertar dos grilhões do medo, da insegurança e das limitações autoimpostas. Ao enfrentarmos a resistência interna e o medo da mudança, começamos a perceber que, no fundo, a fé não é sobre fazer grandes feitos ou alcançar uma perfeição inalcançável. A fé é, na sua essência, sobre ser quem somos, com todos os nossos medos, nossas imperfeições, e ainda assim acreditar que a transformação é possível. É confiar que, mesmo nas nossas fraquezas, podemos ser instrumentos de algo maior. Ao nos libertarmos das amarras do medo e da resistência, damos espaço para a fé crescer, para que ela se manifeste em ações concretas, em escolhas diárias, em atitudes que refletem a transformação interna que estamos vivendo. Cada pequena mudança, cada passo dado em direção à entrega, é uma vitória sobre o ego e uma confirmação de que estamos no caminho certo. E essa transformação não acontece de uma vez só. Ela é um processo contínuo, uma jornada sem fim, onde cada etapa traz novos desafios e novas lições. Às vezes, sentiremos que estamos retrocedendo. Outras vezes, o caminho parecerá escuro e sem direção. Mas é justamente nesses momentos de incerteza que a fé se torna mais forte, pois é na escuridão que aprendemos a confiar mais profundamente, a acreditar que, mesmo sem ver, algo maior está acontecendo. A fé nos ensina a persistir, a continuar, avançando, mesmo quando os obstáculos parecem intransponíveis. Portanto, ao assumirmos a responsabilidade pela fé, estamos nos permitindo viver a verdadeira transformação. Não se trata de uma mudança superficial ou de seguir um conjunto de regras religiosas, mas de um processo profundo de autoconhecimento, de cura e de entrega. A fé nos chama a olhar para dentro, a confrontar nossas resistências, a desafiar nossos medos e a confiar que, ao fazer isso, estamos nos aproximando cada vez mais de quem realmente somos, de quem fomos criados para ser. Esse é o verdadeiro poder da fé, a capacidade de nos transformar, de nos libertar do medo e de viver com um propósito maior, guiados por algo que transcende nossa compreensão. O medo do novo é uma sensação poderosa, uma emoção que nos paralisa diante da possibilidade de mudanças que não conseguimos controlar ou visualizar com clareza. Esse medo é alimentado pelo desconhecido, pela incerteza do que virá e pela nossa incapacidade de enxergar o que está além da curva do caminho. Quando nos vemos à beira de uma transformação, o futuro, por mais promissor que seja, se torna uma sombra indistinta, e é essa falta de visibilidade que nos assusta. Não sabemos o que nos aguarda, e isso, por si só, já é suficiente para nos gerar ansiedade e insegurança.
O problema é que, enquanto ficamos paralisados, tentando visualizar o amanhã, o tempo continua a passar. A vida não espera por nós. Vivemos nesse espaço entre o medo e a ação, em um ciclo que muitas vezes nos impede de dar o primeiro passo. O medo de algo que não podemos prever se torna um cárcere invisível, mantendo-nos em uma zona de conforto ilusória, onde a dor do conhecido é mais suportável do que a possibilidade de um futuro incerto. No entanto, é justamente nessa falta de visibilidade que reside a grande oportunidade de transformação. A fé, nesse contexto, se torna um convite para confiar no que ainda não podemos ver, para acreditar que o amanhã, embora invisível, está sendo moldado pelas nossas escolhas. É um convite para deixar de lado a necessidade de controle e abraçar a confiança em algo maior, algo que transcende nossa compreensão imediata. O medo de não visualizar o amanhã está profundamente ligado ao nosso desejo de segurança. Queremos garantir que estamos fazendo a escolha certa, que não estamos nos arriscando em um caminho sem volta. Mas a verdade é que a vida não oferece essas garantias. Em vez de ver o futuro como uma ameaça, precisamos aprender a vê-lo como uma tela, em branco, pronta para ser preenchida pelas ações que tomamos agora. O medo de não ver o amanhã é muitas vezes um reflexo de uma busca incessante por certezas que, na realidade, são ilusórias. No fundo, o amanhã sempre será incerto, mas é justamente nessa incerteza que a verdadeira fé encontra seu lugar. Ela não exige garantias, não pede que enxerguemos o futuro, mas nos convida a confiar na jornada, passo a passo, mesmo que o próximo passo não seja visível. Ao aceitar que o futuro é, por natureza, imprevisível, começamos a perceber que viver com fé não é sobre encontrar respostas para todas as nossas perguntas, mas sobre caminhar mesmo quando não temos todas as respostas. E ao fazer isso, descobrimos que, ao invés de medo, a fé nos oferece a liberdade de viver com leveza. Podemos então focar no presente, nas ações que temos agora, e confiar que o futuro, mesmo sem visibilidade, será construído pelas escolhas que fazemos com o coração aberto. O medo do novo, do incerto, desaparece à medida que aprendemos a confiar, mais no processo do que no resultado final. A fé nos ensina a abraçar a jornada, mesmo sem saber o destino, e a entender que, mesmo sem ver o amanhã, somos guiados por algo maior, algo que nos conduzirá exatamente onde precisamos estar. À medida que vamos deixando de lado o medo de não visualizar o amanhã, começamos a perceber que o que realmente importa não é o que está por vir, mas o que fazemos com o presente. O presente, por mais fugaz que pareça, é o único espaço real onde temos controle, e é nesse espaço que a fé pode verdadeiramente florescer. A fé nos convida a viver com confiança, não porque sabemos exatamente o que acontecerá, mas porque sabemos que, independentemente do que venha, não estamos sozinhos. O desconhecido deixa de ser algo a temer e passa a ser uma oportunidade de crescimento. Um espaço onde podemos aprender a nos entregar ao fluxo da vida e confiar no processo, sem precisar entender todos os seus detalhes. Essa transformação interior começa quando nos rendemos à incerteza, ao fluxo da vida, que muitas vezes não segue as nossas expectativas. Ao desistir de tentar controlar cada aspecto da nossa jornada, começamos a sentir uma sensação de leveza. A transformação verdadeira acontece quando passamos a abraçar a vida como ela é, em todas as suas formas, e aprendemos a confiar que, mesmo quando as coisas parecem não fazer sentido, há uma sabedoria maior que nos guia. O medo do novo, então, se dissolve, porque já não o encaramos como uma ameaça, mas como um convite a avançar com coragem, sabendo que, independentemente dos obstáculos, a fé nos sustentará. Este processo de rendição não é fácil, nem simples, mas é através dessa rendição que encontramos uma força que não depende das circunstâncias externas. Essa força vem de dentro, da confiança inabalável de que estamos exatamente onde precisamos estar, mesmo que o caminho não seja claro.
A fé nos ensina a parar de lutar contra o desconhecido e a entender que muitas vezes é o desconhecido que nos leva aos lugares mais extraordinários, lugares que não poderíamos sequer imaginar se estivéssemos tentando planejar cada passo com base em nossas próprias expectativas. Por mais que o medo do novo tente nos paralisar, é preciso lembrar que ele é apenas uma sombra daquilo que podemos conquistar. À medida que avançamos em nossa jornada espiritual, podemos perceber que a verdadeira transformação não ocorre quando temos todas as respostas ou quando conseguimos visualizar claramente o futuro. A verdadeira transformação acontece quando aprendemos a confiar no caminho, mesmo sem saber aonde ele nos levará. Isso exige coragem, fé e, acima de tudo, a disposição para deixar o controle e abraçar o desconhecido, sabendo que, ao fazer isso, estamos exatamente onde devemos estar. A vida, em sua essência, é uma constante evolução. E ao nos libertarmos do medo do amanhã, abrimos espaço para um novo tipo de experiência, uma experiência de confiança profunda no processo da vida. Quando aceitamos que o futuro é imprevisível, aceitamos também que não precisamos ter todas as respostas. Podemos viver com a confiança de que a jornada, por mais cheia de incertezas que seja, nos levará ao nosso propósito mais elevado. O medo do novo, então, deixa de ser um obstáculo e se transforma em um ponto de partida para um novo modo de viver. Esse novo modo de viver, impulsionado pela fé, nos permite perceber que a verdadeira liberdade não está em tentar controlar o futuro, mas em aceitar o presente com todas as suas incertezas e oportunidades. Ao abraçar o desconhecido, nos tornamos mais resilientes, mais adaptáveis e, acima de tudo, mais confiantes no nosso próprio poder de transformação. A fé nos ensina que, mesmo diante do que não conseguimos ver, podemos seguir em frente com passos firmes, porque não estamos sozinhos nesse caminho. A cada passo, somos guiados por algo maior que nos transcende, algo que, mesmo invisível, está presente em todos os momentos, sustentando-nos e nos direcionando. Ao nos libertarmos do medo de não ver o amanhã, começamos a descobrir que a verdadeira transformação não está no que conseguimos prever, mas na maneira como reagimos às situações que a vida nos apresenta. Quando deixamos de tentar controlar cada detalhe do nosso futuro, abrimos espaço para a autenticidade, para a nossa essência mais profunda. Podemos nos permitir ser quem realmente somos, sem as máscaras que o medo e a insegurança nos impõem. Nesse espaço de liberdade, encontramos nossa força verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias externas, mas de uma confiança interior que nos permite navegar pelas incertezas da vida. A vida se torna, então, uma jornada de constante renovação, onde cada desafio é uma oportunidade de crescimento, cada incerteza é uma chance de aprender algo novo. Ao deixar o medo do novo para trás, começamos a entender que o que importa não é o que nos é dado, mas o que fazemos com aquilo que nos é dado. A transformação ocorre não porque conseguimos controlar o futuro, mas porque escolhemos viver com confiança no processo da vida, sabendo que, independentemente das dificuldades, somos capazes de enfrentar tudo o que vier pela frente com fé, força e resiliência. Esse movimento de entrega ao desconhecido é o que nos permite crescer espiritualmente. Quando nos rendemos ao fluxo da vida, quando abandonamos a necessidade de previsibilidade e controle, estamos abrindo as portas para uma experiência mais profunda de conexão com Deus e com nós mesmos. Cada passo em direção à fé é uma oportunidade de abraçar o mistério da vida, de confiar no divino e de entender que, no final das contas, não há nada a temer. O amanhã, mesmo sem ser visível, será preenchido com todas as oportunidades que temos de viver de maneira autêntica, com propósito e alinhados com os valores da nossa fé. E assim, à medida que a jornada avança, o medo do novo vai se dissipando, porque começamos a enxergar as mudanças não como ameaças, mas como oportunidades de evolução. Cada passo, mesmo que dado no escuro, é uma afirmação de que estamos vivendo com fé, com confiança e com a certeza de que o que nos espera é exatamente aquilo
que precisamos para nossa transformação espiritual e pessoal. A fé nos transforma em pessoas mais leves, mais abertas, mais dispostas a abraçar o desconhecido como uma oportunidade e não como uma ameaça. A cada novo desafio, aprendemos a confiar ainda mais no caminho, sabendo que cada momento é uma chance de crescimento e aprendizado. O medo do novo se dissipa quando começamos a ver cada mudança como um reflexo do nosso próprio processo de evolução. Afinal, a verdadeira transformação não está no controle que temos sobre o futuro, mas na maneira como escolhemos viver o presente, com fé, confiança e coragem. E é assim que, passo a passo, nos aproximamos do propósito maior que Deus tem para nós, vivendo a vida com um coração aberto para o que vier, com a certeza de que estamos sendo guiados por uma força divina que nos ama e nos sustenta em cada momento da jornada. A fé nos transforma em pessoas mais leves, mais abertas e mais dispostas a abraçar o desconhecido, não como uma ameaça, mas como uma oportunidade divina de crescimento. Quando escolhemos viver pela fé, começamos a perceber que cada desafio, por mais complexo que pareça, traz consigo uma oportunidade de aprendizado, um convite para amadurecer espiritualmente. O medo do novo começa a se dissipar, porque passamos a enxergar cada mudança como uma etapa necessária na nossa jornada de transformação. A verdadeira evolução não está em tentar controlar ou prever o futuro, mas em como vivemos o presente com confiança e coragem, mesmo quando não temos todas as respostas. Cada passo dado com fé nos ajuda a liberar os pesos do medo e da insegurança, tornando-nos mais leves. A fé nos liberta da necessidade constante de controle, permitindo-nos fluir com a vida e seus altos e baixos. À medida que confiamos em Deus, começamos a compreender que o que realmente importa não é o que acontecerá amanhã, mas a disposição de viver com um coração aberto, disposto a aprender e crescer, independentemente das circunstâncias. Quando abraçamos a fé, abrimos nossos corações para a beleza do presente e, ao mesmo tempo, para o futuro que Deus tem preparado para nós. Passamos a ver as dificuldades não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para nossa evolução espiritual e pessoal. A fé nos dá a visão de que a vida é um processo contínuo de renovação e que, a cada dia, somos moldados mais e mais à imagem de Cristo. Não precisamos temer o que vem pela frente, pois a certeza de que estamos sendo guiados por uma força maior nos permite viver com leveza e alegria. E é justamente esse processo de transformação que nos permite ser mais autênticos, mais verdadeiros com nós mesmos e com os outros. À medida que nos tornamos mais leves, nos tornamos também mais dispostos a compartilhar essa leveza com aqueles ao nosso redor. Quando vivemos com fé, nossa paz interior se irradia e ela toca a vida das pessoas que cruzam nosso caminho. O propósito maior que Deus tem para nós começa a se desdobrar de maneira clara e significativa, pois, com cada passo de fé, nos aproximamos mais da vida abundante e plena que Ele nos prometeu. A verdadeira transformação, portanto, não está em buscar o controle, mas em aprender a confiar plenamente no processo da vida. A fé nos ensina a viver com confiança, a dar o próximo passo com coragem, mesmo quando o futuro é incerto, e a abraçar o novo com um coração aberto. Cada momento de fé nos aproxima de nosso propósito divino, e é assim que, de passo em passo,
Seguimos nossa jornada com a certeza de que estamos sendo conduzidos pelo amor de Deus, sempre em direção ao melhor que Ele tem para nós. À medida que a fé nos transforma, ela nos liberta de muitas amarras emocionais e espirituais. O peso das dúvidas e do medo começa a desaparecer. E com isso, a vida passa a ser vivida de uma maneira mais fluida e espontânea. A fé nos ensina a viver no agora, a concentrar nossa energia no que podemos controlar, sem nos angustiar com o que está além de nossa capacidade. A verdadeira liberdade está em aprender a confiar no que Deus tem para nós, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à nossa frente. E é justamente essa confiança que nos permite ser mais resilientes. Quando a fé se torna nossa base, qualquer adversidade é enfrentada com a certeza de que ela faz parte do plano divino. Não somos mais vítimas das circunstâncias, mas agentes ativos da nossa própria jornada, dispostos a aprender com cada dificuldade, a crescer com cada desafio. O que antes parecia difícil ou impossível de suportar, agora é visto como uma oportunidade para fortalecimento. A fé nos transforma em seres mais fortes, mais plenos e mais conscientes de nosso poder interior, dado por Deus. Essa transformação não acontece de maneira repentina ou mágica, mas é o resultado de um processo diário de entrega, de confiança e de aceitação. Cada vez que escolhemos viver com fé, estamos permitindo que Deus atue em nós, nos moldando e nos guiando para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Esse processo é gradual, mas é imensamente poderoso. À medida que avançamos, começamos a perceber que a verdadeira transformação está na paz de espírito que encontramos, mesmo em meio ao caos, e na serenidade com a qual enfrentamos os momentos mais desafiadores. À medida que a fé nos transforma em pessoas mais leves, também nos torna mais compassivas. Começamos a entender que a jornada de cada ser humano é única, e que todos enfrentam suas próprias batalhas. A empatia floresce e passamos a olhar para os outros não com julgamento, mas com compreensão e amor. A verdadeira fé nos ensina a ver o valor em cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias ou erros. Em vez de sermos rápidos em criticar, somos mais inclinados a estender a mão, a ajudar a levantar, a apoiar. Essa é a transformação mais profunda e verdadeira, tornar-se uma pessoa mais amorosa, mais generosa, mais disposta a caminhar ao lado do próximo, oferecendo não apenas palavras, mas ações que refletem o amor divino. Portanto, a fé não é apenas uma crença, mas uma forma de viver. Ela não nos transforma apenas espiritualmente, mas em todas as áreas da vida. Passamos a ver a vida com uma perspectiva renovada, com novos olhos. Não mais com medo do que está por vir, mas com a esperança e confiança de que o futuro, seja qual for, será vivido com propósito e com a certeza de que Deus está conosco, guiando-nos a cada passo. A verdadeira transformação é entender que, ao colocar nossa vida nas mãos de Deus, estamos nos rendendo à sua sabedoria infinita. Isso nos permite viver com paz, alegria e coragem, sabendo que, independentemente dos altos e baixos da vida, sempre teremos a presença de Deus ao nosso lado, nos conduzindo com seu amor. E assim, cada dia, cada passo dado, se torna uma oportunidade para nos aproximarmos mais do ser divino em nós mesmos e do nosso propósito. A fé nos transforma em pessoas mais leves, mais abertas e dispostas a confiar nos mistérios da vida, sem temer o que está por vir. Quando escolhemos viver com fé, começamos a perceber que a cada novo desafio, há um convite para o crescimento interior. O medo do desconhecido se dissipa porque passamos a ver cada situação como uma chance de aprender algo novo, uma oportunidade divina para amadurecer espiritualmente. A transformação não está em controlar os acontecimentos, mas em escolher como vivemos o presente com fé, coragem e confiança. A verdadeira evolução não está em prever o futuro, mas em abraçar o presente com um coração aberto. A cada passo dado em fé, nos tornamos mais leves, mais serenos, porque deixamos de lado as amarras do medo, da insegurança e da necessidade de controle.
Quando confiamos em Deus, entendemos que o mais importante não é o que acontecerá amanhã, mas a disposição de viver com um coração aberto para aprender e crescer independentemente das circunstâncias. Assim, cada desafio torna-se uma chance de renovar a nossa fé e de aproximar-nos do propósito divino. A fé nos liberta das correntes do medo e da ansiedade, permitindo-nos fluir com os altos e baixos da vida. Cada momento vivido com fé é um momento de transformação, uma chance de deixar para trás o peso da dúvida e do medo e seguir com mais confiança e leveza. À medida que nos tornamos mais leves, também nos tornamos mais autênticos e verdadeiros. A paz que encontramos dentro de nós se irradia e toca a vida daqueles que estão ao nosso redor. Viver com fé nos permite viver com um propósito claro. Cada passo dado, cada desafio enfrentado, nos aproxima mais da vida plena que Deus preparou para nós. E é esse caminho de fé que nos torna mais generosos, mais compassivos, mais inclinados a estender a mão aos outros. Começamos a ver o valor em cada pessoa, não pelos erros ou falhas, mas pelo potencial divino que habita em todos. A verdadeira fé nos ensina a amar mais, a apoiar, a ajudar, sem esperar nada em troca. Cada desafio, por mais difícil que seja, se transforma em uma oportunidade para fortalecer nossa fé. A vida não se resume a tentar controlar o que não podemos, mas a viver com confiança no que Deus tem para nós. Esse processo de transformação é gradual e poderoso. A verdadeira liberdade está em confiar em Deus e na sua sabedoria infinita, sabendo que Ele nos guia a cada passo. Com fé, nos tornamos resilientes. As dificuldades não mais nos definem, elas se tornam momentos de crescimento, enxergando as adversidades não como barreiras, mas como oportunidades para fortalecimento. E assim, ao nos entregarmos totalmente à confiança em Deus, nossa transformação se torna evidente. À medida que a fé nos molda, nos tornamos mais fortes, mais completos e mais conscientes de nosso poder interior. Essa transformação nos permite também viver em paz, mesmo no meio das tempestades, e enfrentar os momentos mais desafiadores com serenidade. Portanto, a verdadeira fé não é apenas acreditar em algo, mas viver com esse algo em cada decisão, em cada passo. A fé não apenas molda nossa espiritualidade, mas todos os aspectos da nossa vida. Ao entregarmos nossa vida nas mãos de Deus, aceitamos seu plano e sua orientação, permitindo que Ele nos guie para uma vida de propósito, paz e alegria. Cada dia se torna uma oportunidade de nos aproximarmos mais de nossa verdadeira essência, daquilo que Deus criou em nós e do propósito divino que Ele nos confiou. À medida que a fé continua a nos transformar, ela nos ajuda a perceber que não estamos sozinhos em nossa jornada. A vida não é uma trajetória isolada, mas uma caminhada onde, a cada passo, Deus nos guia com sua presença constante. A fé nos ensina a confiar em sua sabedoria, mesmo nos momentos de incerteza, e a entender que por mais que o caminho pareça escuro e cheio de obstáculos, há sempre uma luz divina que ilumina nosso caminho. Essa confiança inabalável nos permite olhar para o futuro com esperança, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus está conosco. Ele não nos abandona, está ao nosso lado, nos dando a força para continuar. Quando confiamos em Deus, passamos a ver o mundo com uma nova perspectiva, mais serena e equilibrada.
As dificuldades já não nos abalam da mesma forma, porque sabemos que, por mais desafiadoras que sejam, elas fazem parte do processo de crescimento e aprendizado que Ele nos oferece. Com a fé, aprendemos a viver sem medo, pois a verdadeira coragem não está em não ter medo, mas em enfrentar o medo com a certeza de que Deus nos fortalece. A fé nos permite ter a coragem de dar o próximo passo, mesmo quando o futuro é incerto. E à medida que damos esse passo, percebemos que a vida se torna mais leve, mais tranquila, porque estamos confiando plenamente na orientação divina. A transformação que a fé traz para a nossa vida não é superficial, mas profunda e duradoura. Ela nos liberta das correntes que nos prendem, seja o medo, a dúvida ou o orgulho. A fé nos ajuda a viver com mais leveza, porque aprendemos a aceitar o que não podemos controlar e a confiar no que Deus tem reservado para nós. Não importa o que a vida nos traga, com fé, sabemos que sempre haverá algo maior e mais significativo a ser vivido. À medida que vivemos em fé, nos tornamos mais abertos ao novo, mais dispostos a receber as mudanças que a vida nos oferece. Cada novo desafio, cada nova oportunidade é uma chance de crescer espiritualmente e de nos aproximarmos mais de Deus. A fé nos ensina a ser gratos pelas lições que a vida nos traz, a ver as dificuldades como momentos de fortalecimento e aprendizado, e a entender que, no fim, tudo coopera para o nosso bem. À medida que seguimos em frente, a jornada da fé se torna cada vez mais clara, não pela ausência de desafios, mas pela forma como escolhemos enfrentá-los. O medo do novo, embora ainda possa surgir em momentos de incerteza, deixa de ser o protagonista da nossa história. Ele começa a ser visto por uma nova ótica, como um convite a explorar o desconhecido, a enfrentar o que parece assustador com coragem renovada. Cada passo dado no escuro se torna uma oportunidade de descobrir algo novo sobre nós mesmos e sobre o divino que nos acompanha em cada momento. Essa entrega ao processo da vida nos ensina que o controle, embora aparentemente desejável, é uma ilusão. Controlar o futuro, controlar as circunstâncias ou controlar os outros são desejos que nos afastam da verdadeira paz. A paz, na realidade, vem da aceitação de que não podemos controlar tudo, mas que podemos confiar que mesmo nos momentos de turbulência há um propósito maior nos guiando. Ao deixar de lado essa necessidade de controle, passamos a viver com mais autenticidade e serenidade, permitindo que a fé nos conduza sem resistências internas. O desconhecido, que antes nos causava ansiedade, se torna um campo fértil para o crescimento e a aprendizagem. Essa é a verdadeira transformação. Passar a ver o futuro com olhos de fé, sem a necessidade de ter todas as respostas ou de prever cada passo. Com o tempo, começamos a entender que o futuro será o que tiver que ser e que o que realmente importa é a qualidade da nossa caminhada no presente. Viver com fé é aprender a confiar em cada passo dado, mesmo sem saber exatamente o que vem. Depois, o que antes parecia aterrador, agora se revela como uma parte essencial do processo de amadurecimento espiritual. Cada experiência, seja ela positiva ou negativa, nos ensina algo valioso, algo que nos aproxima mais de quem realmente somos. Essa jornada de transformação não ocorre da noite para o dia. É um processo diário que exige paciência e, acima de tudo, a disposição de se entregar ao processo. Muitas vezes sentimos o peso de nossas escolhas e de nossos erros, mas é justamente nesse espaço de vulnerabilidade que Deus nos encontra, nos acolhe e nos guia. É nesse processo de se permitir transformar que aprendemos a verdadeira humildade. Reconhecer que não estamos no controle de tudo e que muitas vezes o que precisamos não é de respostas prontas, mas de confiança na providência divina. Responsabilidade pela fé não é apenas uma questão de crença, mas de viver de acordo com ela. É reconhecer que a nossa caminhada, com todas as suas dificuldades e desafios, é uma oportunidade de crescer e evoluir. Quando aceitamos a responsabilidade por nossa fé, compreendemos que ela não é um fardo, mas uma força transformadora que nos impulsiona a viver de maneira mais plena e autêntica.
Mesmo nos momentos de escuridão, a fé é a luz que nos guia, a esperança que nunca nos abandona. Ao abraçarmos essa transformação, não estamos apenas mudando nosso futuro, estamos moldando nosso presente. A fé nos ensina a viver no aqui e agora, a perceber a beleza nos pequenos momentos e a encontrar paz, mesmo no meio da tempestade. Quando aceitamos essa mudança, nos tornamos mais compassivos, mais atentos às necessidades dos outros, mais dispostos a perdoar e a amar de maneira incondicional. A verdadeira transformação não é sobre se tornar alguém diferente, mas sobre se reconectar com o ser mais puro e autêntico que Deus nos chamou para ser. E ao fazer isso, nos tornamos instrumentos de transformação na vida daqueles que nos cercam. A fé, então, deixa de ser uma crença isolada e se torna um movimento coletivo que toca vidas, cura corações e revela o amor de Deus em cada ato de compaixão, em cada gesto de bondade. A transformação espiritual, então, vai além de mudanças externas. Ela toca a alma, o coração e a mente. Ela nos convida a olhar para dentro, a reconhecer nossas fraquezas. Não se trata de ser perfeito, mas de ser autêntico, de reconhecer a nossa humanidade e de buscar, com humildade, uma conexão mais profunda com Deus. À medida que essa transformação vai se concretizando, percebemos que não precisamos ter todas as respostas para sermos plenos. A vida, em sua complexidade, se torna mais leve quando aprendemos a confiar no processo, quando deixamos de lutar contra os ventos e aceitamos que, por mais desafiadora que seja a jornada, ela é exatamente como deve ser para nos levar aonde precisamos estar. A verdadeira paz está em aprender a confiar no que não podemos controlar e em confiar plenamente na providência divina. Essa verdadeira transformação também nos ensina a lidar com o nosso ego e com as feridas do passado. Muitas vezes, somos marcados por experiências de dor, rejeição ou frustração que nos fazem acreditar que não somos dignos de mudança. Esses sentimentos podem se tornar barreiras que dificultam nossa caminhada de fé. Contudo, é exatamente nesses momentos de fragilidade que a misericórdia de Deus se manifesta de forma mais profunda. Ele não nos julga pelas nossas falhas, mas nos chama a reconhecer o nosso valor, a nos perdoar e a permitir que Ele nos cure e restaure. A transformação espiritual acontece quando conseguimos soltar as correntes do medo, do ressentimento e da culpa, e nos abrimos à graça divina que nos libertará. À medida que assumimos a responsabilidade pela nossa fé, também começamos a enxergar o mundo ao nosso redor com outros olhos. A transformação que buscamos dentro de nós é reflexo da maneira como nos relacionamos com os outros. O olhar atento, o coração disposto a entender, a compaixão em ação, tudo isso é um reflexo da fé que carregamos dentro de nós. Quando nos permitimos ser transformados, nos tornamos agentes de mudança nas vidas daqueles que encontramos, oferecendo não apenas palavras, mas também atitudes que inspiram fé, esperança e confiança. A caminhada de fé nunca é linear. Haverá momentos em que nos sentiremos fortes, convictos e confiantes em nossas escolhas. E haverá momentos em que a dúvida nos visitará e o medo tentará nos afastar do caminho. No entanto, é nesses momentos de fragilidade que a fé se torna mais preciosa, pois é através delas que aprendemos a depender de Deus, a reconhecer sua presença constante em nossas vidas e a confiar em sua direção, mesmo quando os ventos parecem contrariar os nossos desejos. E ao final, quando olhamos para trás, vemos que cada desafio, cada obstáculo superado, cada passo dado em fé, nos tornou mais próximos de quem Deus nos chamou para ser. A verdadeira transformação não está em mudar tudo ao nosso redor, mas em mudar nossa perspectiva, nossa maneira de enxergar e viver a vida. É no cotidiano que a transformação acontece. Em cada escolha feita com fé, em cada decisão tomada com coragem, em cada ato de bondade, de perdão, de generosidade, vemos a mão de Deus nos guiando. É um caminho longo e muitas vezes difícil, mas é também um caminho cheio de esperança, pois sabemos que não estamos sozinhos. A caminhada de fé é, antes de tudo, uma jornada de relacionamento com Deus,
com nós mesmos e com os outros. É uma jornada que nos leva a reconhecer a nossa fragilidade, mas também a confiar na força do amor divino. Portanto, ao olharmos para a responsabilidade de viver pela fé, entendemos que não é apenas um ato de acreditar, mas um compromisso diário de viver com propósito, com coragem e com amor. A transformação que buscamos não é uma mudança de circunstâncias externas, mas uma mudança interna que nos capacita a lidar com a vida de uma maneira mais plena, mais equilibrada e mais centrada no que realmente importa. E assim, vamos nos tornando cada vez mais fiéis ao chamado divino, sendo não apenas transformados, mas também sendo fonte de transformação para o mundo ao nosso redor. A fé nos dá a coragem para seguir em frente, mesmo quando o caminho parece incerto. Ela nos ensina que, por mais que o amanhã esteja oculto, o importante é a nossa disposição de dar o próximo passo com confiança. Às vezes, o medo do desconhecido pode nos paralisar, fazendo-nos hesitar diante do novo. Mas é justamente nesse momento de dúvida que a fé se torna o alicerce mais sólido. A confiança no divino não significa uma certeza absoluta sobre o futuro, mas a certeza de que, independentemente de como as coisas se desenrolem, não estamos sozinhos. Essa confiança é o que nos permite, diante do desconhecido, manter a paz interior e continuar nossa jornada sem hesitação. À medida que avançamos, começamos a perceber que não há mais motivo para temer o novo, porque é no novo que encontramos a nossa verdadeira essência. A transformação espiritual não é uma mudança externa, mas uma mudança interna que nos faz perceber que somos mais do que imaginamos ser. Ao abandonarmos as expectativas limitantes e ao aceitarmos a incerteza da vida, abrimos espaço para uma conexão mais profunda com o divino e com o propósito que Ele tem para nós. Deus não nos chama para seguir um caminho sem nos fornecer a força necessária para enfrentar os desafios que surgem. A coragem de seguir em frente vem do entendimento de que a nossa jornada está sendo guiada por uma força maior, que nos capacita a superar obstáculos, crescer nas dificuldades e confiar que estamos mais perto de nos tornar a versão plena de nós mesmos. E é na coragem de dar esse próximo passo que encontramos a liberdade. A liberdade de viver sem o peso das inseguranças. A liberdade de agir com fé, mesmo sem ter todas as respostas. Isso não significa a ausência de medo, mas uma coragem que transcende o medo. É a coragem de saber que, mesmo diante das incertezas, somos sustentados por uma presença divina que nos segura firme e nos guia com amor. Quando olhamos para a vida com essa perspectiva, passamos a entender que a verdadeira coragem não é a ausência de temores, mas a decisão de avançar. Cada vez que escolhemos seguir em frente, mesmo com o coração acelerado, estamos permitindo que nossa fé se fortaleça. Estamos dizendo ao nosso espírito que acreditamos em Deus, que confiamos em seu plano e que não há circunstância capaz de nos afastar do nosso propósito divino. A coragem de seguir em frente é o combustível da transformação espiritual. Ao olharmos para as adversidades como oportunidades de crescimento e aprendizado, descobrimos que cada desafio enfrentado nos prepara para o próximo estágio da nossa jornada. Não se trata de uma jornada sem dificuldades, mas de uma jornada em que, ao confiar em Deus, encontramos forças para superar qualquer obstáculo. A fé nos ensina a abraçar cada nova etapa com a confiança de que, com Ele, somos mais do que capazes. A fé nos transforma em pessoas mais leves,
mais abertas, mais dispostas a abraçar o desconhecido como uma oportunidade e não como uma ameaça. A cada novo desafio, aprendemos a confiar ainda mais no caminho, sabendo que cada momento é uma chance de crescimento e aprendizado. O medo do novo se dissipa quando começamos a ver cada mudança como um reflexo de evolução. Afinal, a verdadeira transformação não está no controle que temos sobre o futuro, mas na maneira como escolhemos viver o presente, com fé, confiança e coragem. E é assim que, passo a passo, nos aproximamos do propósito maior que Deus tem para nós, vivendo a vida com um coração aberto para o que vier, com a certeza de que estamos sendo guiados por uma força divina que nos ama e nos sustenta em cada momento da jornada. Cada passo dado com fé nos ajuda a liberar os pesos do medo e da insegurança, tornando-nos mais leves. A fé nos liberta da necessidade constante de controle, permitindo-nos fluir com a vida e seus altos e baixos. À medida que confiamos em Deus, começamos a compreender que o que realmente importa não é o que acontecerá amanhã, mas a disposição de viver com um coração aberto, disposto a aprender e crescer, independentemente das circunstâncias. Quando abraçamos a fé, abrimos nossos corações para a beleza do presente e, ao mesmo tempo, para o futuro que Deus tem preparado para nós. Passamos a ver as dificuldades não como obstáculos intransponíveis, mas como oportunidades para nossa evolução espiritual e pessoal. A fé nos dá a visão de que a vida é um processo contínuo de renovação e que a cada dia somos moldados mais e mais à imagem de Cristo. Não precisamos temer o que vem pela frente, pois a certeza de que estamos sendo guiados por uma força maior nos permite viver com leveza e alegria. E é justamente esse processo de transformação que nos permite ser mais autênticos, mais verdadeiros com nós mesmos e com os outros. À medida que nos tornamos mais leves, nos tornamos também mais dispostos a compartilhar essa leveza com aqueles ao nosso redor. Quando vivemos com fé, nossa paz interior se irradia e ela toca a vida das pessoas que cruzam nosso caminho. O propósito maior que Deus tem para nós começa a se desdobrar de maneira clara e significativa, pois, com cada passo de fé, nos aproximamos mais da vida abundante e plena que Ele nos prometeu. A verdadeira transformação, portanto, não está em buscar o controle, mas em aprender a confiar plenamente no processo da vida. A fé nos ensina a viver com confiança, a dar o próximo passo com coragem, mesmo quando o futuro é incerto, e a abraçar o novo com um coração aberto. Cada momento de fé nos aproxima de nosso propósito divino, e é assim que, de passo em passo, seguimos nossa jornada com a certeza de que estamos sendo conduzidos pelo amor de Deus, sempre em direção ao melhor que Ele tem para nós. À medida que a fé nos transforma, ela nos liberta de muitas amarras emocionais e espirituais. O peso das dúvidas e do medo começa a desaparecer. E com isso, a vida passa a ser vivida de uma maneira mais fluida e espontânea. A fé nos ensina a viver no agora, a concentrar nossa energia no que podemos controlar, sem nos angustiar com o que está além de nossa capacidade. A verdadeira liberdade está em aprender a confiar no que Deus tem para nós, mesmo quando não conseguimos ver o caminho à nossa frente. E é justamente essa confiança que nos permite ser mais resilientes. Quando a fé se torna nossa base, qualquer adversidade é enfrentada com a certeza de que ela faz parte do plano divino. Não somos mais vítimas das circunstâncias, mas agentes ativos da nossa própria jornada, dispostos a aprender com cada dificuldade, a crescer com cada desafio. O que antes parecia difícil ou impossível de suportar, agora é visto como uma oportunidade para fortalecimento. A fé nos transforma em seres mais fortes, mais plenos e mais conscientes de nosso poder interior dado por Deus. Essa transformação não acontece de maneira repentina ou mágica, mas é o resultado de um processo diário de entrega, de confiança e de aceitação. Cada vez que escolhemos viver com fé, estamos permitindo que Deus atue em nós, nos moldando e nos guiando para nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Esse processo é gradual,
mas é imensamente poderoso. À medida que avançamos, começamos a perceber que a verdadeira transformação está na paz de espírito que encontramos, mesmo em meio ao caos, e na serenidade com a qual enfrentamos os momentos mais desafiadores. À medida que a fé nos transforma em pessoas mais leves, também nos torna mais compassivas. Começamos a entender que a jornada de cada ser humano é única e que todos enfrentam suas próprias batalhas. A empatia floresce e passamos a olhar para os outros não com julgamento, mas com compreensão e amor. A verdadeira fé nos ensina a ver o valor em cada pessoa, independentemente de suas circunstâncias ou erros. Em vez de sermos rápidos em criticar, somos mais inclinados a estender a mão, a ajudar, a levantar, a apoiar. Essa é a transformação mais profunda e verdadeira. Tornar-se uma pessoa mais amorosa, mais generosa, mais disposta ao lado do próximo, oferecendo não apenas palavras, mas ações que refletem o amor divino. Portanto, a fé não é apenas uma crença, mas uma forma de viver. Ela não nos transforma apenas espiritualmente, mas em todas as áreas da vida. Passamos a ver a vida com uma perspectiva renovada, com novos olhos. Não mais com medo do que está por vir, mas com a esperança e confiança de que o futuro será vivido com propósito e com a certeza de que Deus está conosco. A verdadeira transformação é entender que, ao colocar nossa vida nas mãos de Deus, estamos nos rendendo à sua sabedoria infinita e ao seu amor incondicional. Isso nos permite viver com paz, alegria e coragem, sabendo que, independentemente dos altos e baixos da vida, sempre teremos a presença de Deus ao nosso lado, nos conduzindo com seu amor. E assim, cada dia, cada passo dado, se torna uma oportunidade para nos aproximarmos mais do ser divino em nós mesmos e do propósito que Ele nos designou. A fé nos transforma em pessoas mais leves, mais abertas e dispostas a confiar nos mistérios da vida, sem temer o que está por vir. Quando escolhemos viver com fé, começamos a perceber que a cada novo desafio há um convite para o crescimento interior. O medo do desconhecido se dissipa porque passamos a ver cada situação como uma chance de aprender algo novo, uma oportunidade divina para amadurecer espiritualmente. A transformação não está em controlar os acontecimentos, mas em escolher como vivemos o presente, com fé, coragem e confiança. A verdadeira evolução não está em prever o futuro, mas em abraçar o presente com um coração aberto. A cada passo dado em fé, nos tornamos mais leves, mais serenos, porque deixamos de lado as amarras do medo, da insegurança e da necessidade de controle. Quando confiamos em Deus, entendemos que o mais importante não é o que acontecerá amanhã, mas a disposição de viver com um coração aberto para aprender e crescer, independentemente das circunstâncias. Assim, cada desafio torna-se uma chance de renovar a nossa fé e de aproximar-nos do propósito divino. A fé nos liberta das correntes do medo e da ansiedade, permitindo-nos fluir com os altos e baixos da vida. Cada momento vivido com fé é um momento de transformação, uma chance de deixar para trás o peso da dúvida e do medo e seguir com mais confiança e leveza. À medida que nos tornamos mais leves, também nos tornamos mais autênticos e verdadeiros, conosco e com os outros. A paz que encontramos dentro de nós se irradia e toca a vida daqueles que estão ao nosso redor. Viver com fé nos permite viver com um propósito claro. Cada passo dado, cada desafio enfrentado, nos aproxima mais da vida plena que Deus preparou.
para nós. E é esse caminho de fé que nos torna mais generosos, mais compassivos, mais inclinados a estender a mão aos outros. Começamos a ver o valor em cada pessoa, não pelos erros ou falhas, mas pelo potencial divino que habita em todos. A verdadeira fé nos ensina a amar mais, a apoiar, a ajudar, sem esperar nada em troca. Cada desafio, por mais difícil que seja, se transforma em uma oportunidade para fortalecer nossa fé. A vida não se resume a tentar controlar o que não podemos, mas a viver com confiança no que Deus tem para nós. Esse processo de transformação é gradual, mas poderoso, e nos prepara para a paz que vem com a fé. A verdadeira liberdade está em confiar em Deus e na sua sabedoria infinita, sabendo que Ele nos guia a cada passo. E é nesse processo de transformação que nos tornamos capazes de ajudar outros a seguir esse mesmo caminho. À medida que crescemos, nossa fé e nossa coragem se tornam faróis para aqueles que ainda estão perdidos ou desorientados. Podemos compartilhar nossa jornada, nossos aprendizados, nossas vitórias e nossas dificuldades, para que outros vejam que, mesmo no caos, há esperança e que, com fé, tudo é possível. Portanto, a coragem de seguir em frente, de continuar a caminhada com fé, é um reflexo da transformação que ocorre dentro de nós. Cada passo dado com confiança em Deus nos leva para mais perto de quem Ele nos criou para ser. E essa transformação não é apenas uma mudança pessoal, mas uma mudança que impacta o mundo ao nosso redor. Pois ao nos transformarmos, ajudamos a transformar também aqueles que nos cercam. O poder da fé, combinado com a coragem de viver o desconhecido, abre portas para uma vida de abundância e graça, onde a verdadeira liberdade é encontrada na confiança total em Deus. E ao compartilharmos essa fé com os outros, irradiamos uma luz que pode tocar vidas e transformar realidades. A fé não é apenas algo que carregamos dentro de nós, mas algo que nos impulsiona a agir, a servir, a apoiar e a amar. Ela nos chama a estender a mão ao próximo, a caminhar juntos, fazer diferença na vida daqueles que cruzam o nosso caminho. Vivendo com fé, tornamo-nos testemunhas do poder transformador de Deus no mundo. Por fim, a fé nos ensina que não há atalhos para a verdadeira paz e felicidade. A transformação é um processo diário, um caminhar constante. Mas, à medida que avançamos, percebemos que a jornada é tão importante quanto o destino. Pois é nela que encontramos a verdadeira essência da vida, a presença de Deus, a paz interior. E a certeza de que estamos sendo guiados por um amor infinito e imensurável. E com isso, podemos viver com confiança, coragem e serenidade, sabendo que cada passo dado é um passo mais próximo do propósito divino que Ele tem para nós. Ao refletirmos sobre o processo de transformação que a fé nos proporciona, vemos que o medo de nos responsabilizarmos pela fé não é único nem isolado. Ele é uma parte natural dessa jornada, pois o medo da mudança, embora desconfortável, surge muitas vezes da resistência interna do ego, que teme perder o controle sobre a vida que conhece. A fé, porém, nos chama a abrir mão desse controle, a confiar em algo maior do que nós mesmos e a nos desapegar de velhos hábitos e crenças limitantes. Essa resistência não é sinal de fraqueza, mas sim uma expressão da luta interna entre o ego e a alma, em busca de crescimento. O ego, temendo a vulnerabilidade, cria justificativas para nos impedir de avançar.
Mas a verdadeira fé vai contra essa barreira. Ela é a coragem de nos despirmos da ilusão do controle e confiar no que não podemos ver ou compreender de imediato. Medo do julgamento e a busca pela perfeição são armadilhas criadas pelas pressões internas e externas que nos fazem querer ser algo que, na realidade, não precisamos ser. A fé genuína não exige perfeição, mas sim autenticidade. Aceitar nossas imperfeições nos aproxima de uma relação verdadeira com o divino, onde a vulnerabilidade se torna uma força, não uma fraqueza. O ceticismo, muitas vezes alimentado pela falta de exemplos positivos, pode ser superado quando entendemos que a fé não é algo inalcançável. Ela não precisa ser perfeita ou refletida em outras pessoas, mas sim vivida de maneira honesta e prática no nosso dia a dia. A verdadeira fé se constrói por meio de pequenas escolhas diárias, que nos conectam com o nosso propósito, com a nossa missão e com algo maior do que nós mesmos. No fim, a chave para superar o medo e abraçar a transformação está em reconhecer que esse processo é contínuo e que não estamos sozinhos. Ao nos cercarmos de pessoas que compartilham a mesma jornada, a caminhada se torna mais leve, mais suportável e mais inspiradora. A fé é uma jornada de crescimento que, apesar dos desafios, nos leva a um lugar de paz, confiança e transformação verdadeira. Quando nos permitimos dar esse passo, encontramos não só a nossa força, mas também a beleza do caminho que Deus preparou para nós. Ao caminharmos para um entendimento mais profundo sobre o processo de transformação que a fé exige, percebemos que ao enfrentar nossos medos e resistências internas, podemos encontrar uma liberdade que antes parecia distante. Essa liberdade não é a ausência de desafios, mas a capacidade de vivê-los com um novo olhar, com uma postura mais tranquila e confiante. Sabemos que, ao nos entregarmos à fé, estamos alinhados com algo maior do que nós mesmos. A fé nos dá a força para enfrentar as adversidades com serenidade e coragem, porque agora confiamos no que está por vir, mesmo sem conseguir visualizar o amanhã. A resistência que sentimos diante das mudanças geralmente está ligada ao medo de perder nossa identidade ou de nos vermos em um caminho que não conseguimos controlar. Porém, ao aceitarmos a transformação proposta pela fé, percebemos que a verdadeira identidade está na nossa conexão com o divino, na entrega a algo maior que nós. Essa compreensão nos liberta do medo de perder nossa autonomia, pois entendemos que a fé não nos torna dependentes, mas nos liberta de amarras invisíveis que nos limitam. Em vez de nos afastar do que somos, a fé nos aproxima mais profundamente da nossa essência. Além disso, a pressão para sermos perfeitos desaparece quando compreendemos que a jornada espiritual não é uma corrida para atingir a perfeição, mas um processo contínuo de aprendizado, humildade e crescimento. Ao aceitarmos nossas falhas, aprendemos a ser mais compassivos conosco mesmos e com os outros. A fé nos ensina que a imperfeição não é um obstáculo, mas um terreno fértil para a evolução, onde podemos florescer ao reconhecermos nossa humanidade em constante desenvolvimento, mas sempre ancorados em algo que nos transcende. Muitas vezes, aqueles que caminham em busca de um propósito maior enfrentam o ceticismo, seja por experiências passadas, seja pela falta de exemplos que mostrem a fé como algo possível e transformador. Mas ao abrirmos nossos corações para a fé genuína, percebemos que o mais importante não é a quantidade de exemplos que tivemos, mas o fato de decidirmos vivê-la de forma autêntica. Quando nos permitimos ser vulneráveis e honestos com nossa própria fé, nos tornamos exemplos vivos de que a fé pode transformar vidas. Ela é acessível a todos, independentemente da nossa história ou das falhas que carregamos. Portanto, é claro, ao enfrentarmos os medos que surgem diante da responsabilidade de viver pela fé, entendemos que a verdadeira transformação não está em uma mudança radical e imediata, mas em uma jornada gradual, onde somos convidados a nos entregar, a confiar e a crescer.
Não precisamos ser perfeitos, nem carregar o peso das expectativas externas. O que importa é a sinceridade da nossa caminhada, a coragem de continuar, mesmo quando não vemos o próximo passo, e a capacidade de, juntos, construir uma comunidade que nos sustenta e nos inspira a seguir em frente. A fé, assim, se torna não apenas uma crença, mas uma prática diária que nos transforma, nos liberta e nos aproxima de uma vida plena e cheia de significado. A verdadeira responsabilidade pela fé vai além da crença. Ela se reflete em nossas atitudes, nas nossas escolhas e, principalmente, no compromisso de viver de acordo com o que acreditamos ser o propósito maior para nossas vidas. Assumir essa responsabilidade exige coragem, entrega e disposição para mudar. Não é uma jornada fácil, mas é uma jornada que nos liberta. Quando assumimos nossa fé de forma plena, começamos a viver de acordo com o que Deus tem planejado para nós, não por obrigação, mas por amor e gratidão. A fé se torna um farol que nos guia a cada passo, rumo à transformação que tanto buscamos. Portanto, lembre-se, a verdadeira fé é aquela que se vive, se sente e se pratica a cada dia. Se você se sentiu tocado por essa mensagem e acredita que ela pode ajudar alguém em sua jornada de fé, não deixe de compartilhar. Vamos espalhar essa reflexão para que mais pessoas possam superar seus medos e abraçar a transformação que a fé pode proporcionar. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Escreva nos comentários de onde está falando. Queremos saber como você tem lidado com a sua própria jornada de fé e transformação. Te espero no próximo vídeo. Até lá! Deus te abençoe, que te conceda muita paz e muita luz.